Eu queria falar-vos hoje de como o título revela, de uma memória quase perdida, embora nos últimos anos tenha vindo a ser cada vez mais redescoberta, puxando a ponta do novelo, que é a do fado operário. Eu não vou propriamente abordar em grande detalhe a questão das origens do fado, a não ser para partir de uma constatação que hoje em dia, do ponto de vista da investigação histórica e antropológica, é cada vez mais pacífica, é de que o fado surge em Lisboa por volta da viragem da década de 1820 para 1830, portanto tem, grosso modo, 200 anos em Lisboa, mas tem uma origem direta numa dança cantada afro-brasileira, de que nós temos testemunhos desde o início dos primeiros anos, mesmo do século XIX, e a expressão afro-brasileira já diz muito, era uma das muitas canções dançadas ou danças cantadas que resultou da fusão de elementos musicais europeus, levados pelos portugueses, com elementos musicais africanos, designadamente os ritmos e a dança. E as primeiras manifestações de que nós temos de documentação da prática do fado no Brasil revelam que ele começa por ser dançado e cantado nas plantações de café, nas plantações de algodão, pela mão de obra escravizada de origem africana, e depois se espalha um pouco pelas grandes cidades brasileiras, e ao longo de todo o século XIX, ao contrário do que nós pensávamos, ele não desaparece quando vem para Portugal, ele prossegue na sua veia brasileira até praticamente ao início do século XX, em que se integra, juntamente com uma grande quantidade de outras danças cantadas de matriz afro-brasileira, integra-se, no fundo, nas raízes do que hoje nós chamamos o samba. É um dos ingredientes. Claro que a vinda para Portugal significa que se transforma completamente, se mistura com características portuguesas e portanto, se autonomiza nesta raiz. Portanto, são, digamos, dois irmãos separados e o fado de Lisboa. Digo fado de Lisboa porque é em Lisboa que ele chega, é em Lisboa que ele se desenvolve, e é em Lisboa que ele fica, na grande Lisboa, que ele fica radicado praticamente até ao aparecimento do disco e depois na rádio, que são os grandes veículos de difusão depois do fado à escala nacional, já no século XX. É um fenómeno tipicamente lisboeta, no sentido mais lato, na grande Lisboa, também com outra banda, também com as regiões limítrofes, regiões agrícolas, regiões saloias à volta de Lisboa, com uma única exceção, que é o facto de ter sido levado para Coimbra pelos estudantes, e aí se ter transformado também numa coisa diferente, porque os estudantes naturalmente não tinham a ver com a raiz popular que marca a prática do fado em Lisboa. São estudantes de classe média ou alta que convergem para Coimbra, porque era a única universidade existente, e levam consigo aquilo que era a canção da noite, da boémia, da paródia, como é típico de qualquer cidade universitária, mas são meninos que liam Musset, e liam João de Lemos, e liam Castilho, e, portanto, naturalmente, mesmo cantando as mesmas melodias de Lisboa, cantavam nos contextos muito mais eruditos, muito mais sofisticados, e, sobretudo, com muito menos a ver com o cotidiano popular de Lisboa. E até a maneira de cantar era diferente, porque estes meninos iam à ópera e iam ao teatro musical, portanto, habituados a uma colocação vocal diferente, muito mais uma voz de cabeça, não é? Em vez da vocalidade típica das canções populares do Sul, que é muito mais da garganta. Não é? E, portanto, daí nós termos aquela ideia de fado de Coimbra sempre com muitos que é uma colocação muito operática, e termos uma tradição de fado de Lisboa muito mais cultural. Mas isto para dizer o quê? Que, mesmo nas letras dos fados afro-brasileiros mais antigos que nós temos recolhidos, esses fados falavam da condição humilde, da condição de miséria, da condição de exclusão social
muito forte que naturalmente caracterizava a mão de obra escravizada no Brasil. Este é um dos mais famosos, o famoso Pai João. E eu puxo aqui um excerto do texto: quando vim da minha terra me chamavam capitão, agora em terra de branco puxa a enxada Pai João. Tralalala, agora em terra de branco puxa a enxada Pai João. Desde que nasce até que morre, leva o negro a trabalhar, só depois no cemitério é que pode descansar. Tralalala, só depois no cemitério é que pode descansar. Isto continuaria por aí fora. E na realidade, quando o Fado chega a Lisboa, chega por baixo. Chega pelo circuito mais humilde da pirâmide social lisboeta, numa altura em que Lisboa está a crescer exponencialmente. Lisboa começa por ter um grande fluxo populacional migratório no período das guerras peninsulares, das invasões francesas, em que uma grande parte do país está destruída e, portanto, há muita população que vem para Lisboa à procura de trabalho, de sobrevivência, e depois, com as guerras liberais, isso ainda se reforça e, portanto, Lisboa, nestas décadas de 20, 30, 40, é uma cidade fundamentalmente de migrantes, que vêm de todas as partes do país. Muitos vêm também do Brasil, quando a família real volta em 1821 para Lisboa, e mesmo antes, quando se reatam as relações comerciais com o Brasil, depois das guerras peninsulares, começa a haver também muita migração brasileira. E, portanto, há uma nova cultura popular que vai emergindo, que vai misturando aquilo que eram tradições locais com as memórias que cada um destes migrantes que vêm para Lisboa traz consigo. Isso gera aqui uma fusão muito característica. Mas onde é que era cantado o fado e por quem era cantado o fado? Nos lugares de sociabilidade popular, mais ou menos nas tabernas e nos bordéis. Ou então nas festas de terreiro, nas festas de rua. E, portanto, é uma canção muito associada com o cotidiano desta gente pobre que vive aonde? Vive ou nos bairros históricos da cidade, em condições de salubridade terríveis, sem condições sanitárias, sem acesso a cobertura de saúde, sem acesso à educação, com famílias inteiras aglomeradas, com doenças terríveis. Por outro lado, uma grande parte da fonte de emprego desta população pobre de Lisboa é a indústria nascente, que se concentra na zona oriental de Lisboa ou na zona de Belém, Algés, para aí fora. E, portanto, há emprego nas fábricas, e onde há fábricas há operários. E onde há operários há também, nesta fase inicial da Revolução Industrial em Portugal, condições de vida muito duras, horários muito prolongados, contratos leoninos, salários muito baixos, e por conseguinte, naturalmente, o fado, que fala de todos os outros aspectos da vida popular, das festas, dos santos, das profissões, das procissões, para aí fora, fala também naturalmente desta condição de vida muito pobre dos operários de Lisboa e das classes populares em geral, dos outros, mesmo os empregados do comércio, dos estivadores, todos os que trabalham na cintura industrial, na cintura agrícola de Lisboa e, portanto, estão ligados às caravanas que todos os dias chegam pelas portas de Lisboa com bens e que param nas hortas à volta da cidade para descansar o gado e naquele momento comem, bebem e cantarolam. E, portanto, naturalmente, o desenvolvimento do movimento operário, que começa logo em meados do século XIX, coincide com esta canção que se presta muito a expressar esta visão do mundo um bocadinho desesperada e ao mesmo tempo esperançosa. Passa a contradição, quer dizer, desesperada pela realidade de miséria, esperançosa porque há uma vontade de mudança que se concretiza nas primeiras formas do associativismo operário, as associações de socorros mútuos no primeiro momento, depois pouco a pouco a fundação de primeiros sindicatos, e depois um marco importante que é em 1876 a fundação do Partido Socialista Português, José Fontana, com a vertente que digamos, a primeira manifestação deste movimento operário já na esfera puramente política. O que é muito interessante é ver, de facto, como, olhando para os folhetos que têm letras de fado publicados ao longo de toda a segunda metade do século XIX, sobretudo no último terço, nós encontramos duas coisas muito curiosas. Primeiro, uma grande presença de fados de natureza política, de intervenção política ou político-social. Segundo,
essa intervenção política é quase toda ela muito militante. Eu não conheço, passaram pelas mãos umas largas centenas de letras de fado do século XIX, não conheço um único fado monárquico. Deve irritar muito aqueles setores tradicionalistas dos fados marialdas, mas na realidade o facto do Conde Vimioso ter tido uma amante, que era a Maria Severa, o primeiro ícone do fado, que era uma prostituta da moraria, não significa que de repente a aristocracia tivesse ficado seduzida pelo fado. Antes, pelo contrário, o fado estava associado àquela marginalidade boémia do Conde Vimioso e, portanto, os fados de temática política, que são muitos, como eu dizia, são quase todos muito ligados aos setores mais radicais deste movimento operário. Aliás, já no início do século XX, há um poeta popular chamado Avelino de Sousa, que era tipógrafo, e que publica em 1912 um opúsculozinho no jornal da Voz do Operário chamado O Fado e os seus Censores. Tem uma definição muito... Escreve um fado para explicar isto. Ele diz: o fado é a velha canção, mas também a canção nova. Façamos, pois, à guitarra a propaganda pela trova. Propaganda pela trova. Julgam as altas camadas que a popular canção terna só nasceu para a taberna ou para as tardes douradas. Vêem nelas as desgarradas, o vício, a devassidão e a desmoralização dos idos tempos da Severa. Por isso, para a alta esfera, o fado é velha canção. Porém, o fado atual é o fado de pensamento e o mais fácil elemento de educação social. O fado da bacanal há muito desceu à cova, dando-nos frisante prova que para o operariado é antigo ser fado, mas também a canção nova. Ao fado canta-se o amor, a arte, a ciência, a política. Ao fado se faz a crítica do capital opressor. O poeta, o trovador, é ao fado que se agarra, cantando com a cigarra a sua trova dolorida. A apologia da vida, passamos depois à guitarra. Seja o fado o escalpelo dissecando a sociedade, autopsiando a maldade, erguendo alto o que é belo. Seja o troveiro singelo do que a consciência à prova. Deste modo se renova o que era velho a valer e assim se pode fazer propaganda pela trova. Portanto, isto era uma declaração que podia ser subscrita por qualquer dos nossos cantores de intervenção dos anos 60 e 70, neste sentido de que era uma canção de que o povo gostava e, portanto, era ideal para servir de veículo. Por outro lado, reparem, muito deste movimento operário, uma das atividades que tem, para lá de fazer socorros mútuos, fazer postos de primeiros socorros, fazer escolas primárias, etc., uma das coisas principais que faz é uma grande campanha de alfabetização. E, portanto, nós começamos a encontrar, mesmo no seio do operariado, apesar de haver uma maioria de analfabetos, setores cada vez mais vastos, sobretudo de dirigentes operários, militantes, que já estão alfabetizados e para os quais surge uma imprensa popular, normalmente em papel muito ordinário, com tipografia, com os tipos já muito gastos, para ser uma coisa baratinha, uns folhetos, e esses folhetos é que nos permitem conhecer estes fados. Reparem que há um elemento na tradição do fado que diferencia de muitas outras géneros de canção. Os fados ditos tradicionais são melodias que são independentes do texto. Isto pode parecer estranho porque nós achamos todos que o fado tem mais tocante é a capacidade de expressar a poesia, mas isto significa que desde que a forma poética seja a mesma, eu posso, sobre uma mesma melodia, cantar todos os poemas que sejam escritos com essa forma, em particular quadras de redondilha maior, quadras de 7 sílabas. E, portanto, as mesmas melodias, um pouco como sucede com os blues afro-americanos nos Estados Unidos, as mesmas melodias serviam para cantar qualquer letra que eu quisesse cantar sobre elas. E, portanto, estes folhetos têm este texto e não têm a música porque não é preciso. Qualquer música que sirva para essas letras serve. E o Avelino de Sousa tem um grande debate com o Albino Ferraz de Sampaio, o grande historiador da literatura, que escreveu um texto muito crítico sobre o fado, que era uma canção de vassa, uma canção de taberna, e o Avelino responde: vem o humilde filho do povo, o deserdado da blusa, ou seja, da bata de cá, não é? Como eu, doutor, e esse quer trovas enérgicas, dramatizadas, onde se concretize toda a sua discrepância por tudo o que é iníquo e revoltante, adentro de uma sociedade infame e poluída, e de cujos poderosos detentores do capital são o operário e a vítima.
Nessas trovas faz-se a propaganda contra a reação, estigmatiza-se o roubo legal cometido pelo honrado comerciante, disseca-se o ventre da abundância, cheio à custa do suor do pobre, da eterna besta de carga, jungido ao carro triunfal do rei milhão. Essas são as canções sociais, em redondilhos ou alexandrinos, que para tudo fazem variantes que o doutor desconhece, onde há brados de revolta, gritos de desespero, clamores de alma, solicitações de espírito em que o protesto ressalta forte, viril, austero e justo, contra as torpezas, mais do que muito condenáveis, do existente. Ao fato tudo se canta e tudo se diz. Há no seu âmago alma, sentimento, energia, coração. Portanto, mais uma vez, uma espécie de declaração de princípios. O que é interessante é que, para já, reparem, nós estamos perante poesia erudita e, portanto, estamos perante poetas que aprenderam o suficiente da arte de rimar para poderem fabricar uma série de quadras, e a forma mais frequente, a partir mais ou menos de 1860, é uma quadra glosada em 4 décimas. Cada décima é cantada como se fossem 3 quadras. Ou seja, os primeiros 4 versos são cantados na melodia original, depois os versos 5 a 8, segunda quadra, os versos 9 e 10 repetem-se e fazem uma terceira quadra. E assim, com a mesma melodia, repetida tantas vezes quantas as quadras, eu posso contar uma história que tem muito espaço para contar, ou posso pregar um sermão com muito espaço para doutrinar os meus ouvintes, e sempre com chavões, com frases poderosas, no fundo, com slogans políticos e ideológicos, se quisermos. O que é interessante é ver que, através destas letras, nós podemos, ao mesmo tempo, ver a própria evolução do movimento operário, nas suas sucessivas posturas, digamos, políticas. Este primeiro, por exemplo, reparem, quem tem dó e compaixão do infeliz desgraçado, prestes a morrer de fome num mundo desamparado, quem é que vai a passar e não vê o pobrezinho pelas pedras do caminho os seus passos a arrastar? Quem o não ouve chorar, que até corta ao coração? Senhores, senhores, deem pão a quem se arrasta com dores, nesta vida só de horrores, quem tem dó e compaixão. Fui jovem, tive alegria, tive uma casa também, tive pai e tive mãe quando vi a luz do dia. Nesse tempo não sentia um momento amargurado, das mulheres eu fui amado com amor até à morte. Atentem na triste sorte do infeliz desgraçado. E continua por aí fora e depois acaba: dá esmola, sereis ditosos, porque o óbolo consola. E àqueles que dão esmola, fala-os Deus ser venturosos. Do mundo fruindo os gozos, o homem remediado há de sentir-se dotado do prazer o mais feliz, se agredir ao infeliz no mundo desamparado. Ou seja, aqui estamos ainda perante a ideia do desgraçadinho, individual. Coitadinho, teve azar na vida, teve uma infância bonita, uma juventude gloriosa, era amado pelas mulheres, e agora que está velho, pobre e faminto, e portanto, os remediados sentir-se-ão bem e serão recompensados se acudirem ao infeliz. Portanto, do ponto de vista estritamente político, nós ainda estamos a falar apenas, no fundo, de caridade cristã. Não estamos ainda a falar de nenhuma explicação, de um modelo de interpretação política e social que ultrapasse a consideração, digamos, da miséria individual. Este aqui é um poema do Avelino de Sousa, e nós vamos ouvi-lo daqui a bocadinho, cantado pelo Tiago. E a coisa já muda um bocadinho de faceta. Descobre-te ao milionário, vai o enterro a passar. É o corpo de um operário que morreu a trabalhar. Uma pedreira abateu de uma forma inesperada, mas ao dar-se a derrocada, um próprio operário morreu. No seu posto pareceu esse infeliz proletário, que ao frio magro salário, mal chegando para o pão. Por isso, ante o seu caixão, descobre-te ao milionário. Toda a vida trabalhou para garantir a opulência, deixando da indigência os filhos que procriou. Produziu e batalhou para a família sustentar, e tu vives a gozar com altivez ilegítima, enquanto a tua vítima vai o enterro a passar. Escravo do capital, deixa os filhos na orfandade, devido à desigualdade do vil meio social. Em constante bacanal, gozas tu ao argentar, esqueces o torpe usurário, esqueces o torpe usurário no seio da tua gala, que o fardo que deste à vala é o corpo de um operário. Para ti sorri a sorte, tens ouro, luxo, agasalho. Ele só teve trabalho, miséria, desgosto e morte, deixa os filhos e a consorte num poço penar.
quem sabe sem mendigar, enquanto gozas, fascista. Eis a herança do artista que morreu a trabalhar. Aqui estamos a falar de miséria, de exclusão, mas a coisa não é já posta como se fosse um azar na vida de um pobre diabo a quem saiu a lotaria furada. A ideia de que é porque há um sistema de distribuição de propriedade injusto e, portanto, o resultado da pobreza deste operário é a riqueza do minério. Portanto, começamos a perceber este ideário socialista, lá do senso, que começa a entrar e a ser reproduzido e há vários deste género. Reparem, vive pobre, o pobre operário que trabalha noite e dia, vive rico, o usurário no seio da burguesia. Eu avisei, não é propriamente grande poesia, mas é muito eficaz na sua mensagem. Operário do Universo, a minha humilde canção, incita à revolução contra o capital perverso. Vede neste pobre verso vossa amargosa agonia e lutai com energia de modo que se invalide o inimigo que reside no seio da burguesia. É muito interessante porque, anos mais tarde, no início do Estado Novo, quando em 35 começam as emissões da emissora nacional, há um grande debate no seio do regime sobre se deve ou não ser autorizado o fado da emissora nacional, que era a estação pública, a estação do regime. E há um intelectual muito próximo do António Ferro, o Luís Moita, que escreve um livro chamado O Fado, Canção de Vencidos, e esse livro é o resultado de 6 palestras na própria emissora nacional, em que enumera uma quantidade de razões pelas quais o fado não deve ser protegido pelo regime. E uma delas é, lembrem-se que isto era uma cantiga subversiva e, portanto, um regime nacionalista não pode consentir que uma canção com uma genética tão subversiva possa ser considerada. E depois tem uma quantidade de outras questões. Por exemplo, a questão das origens afro-brasileiras, que ele demonstra com documentação, que é muito interessante, a documentação é muito importante, que ele levanta e diz: um regime que comemora o Dia da Raça não pode assumir como canção nacional uma canção de negros. E continua por aí fora. Mas isto para dizer que mais um levanta-te explorado, que é para os pesados granhões, procura a liberdade no seio das revoluções. Agora, um curioso, que é este 1 de maio, alerta, soldados da liberdade. A avante é destruir fronteiras e propriedades. Para já, 1 de maio, alerta. O que é o 1 de maio? É o dia do massacre dos grevistas do Haymarket de Chicago pela polícia. Que causou um grande escândalo internacional e o que fez com que, em 1889, o Congresso de Paris, que estabeleceu a Segunda Internacional Socialista, tenha decidido declarar o 1 de maio Dia do Trabalhador. Isso foi imediatamente seguido em todo o Ocidente industrializado e, portanto, em 1890, logo no ano a seguir, é comemorado pela primeira vez pelo movimento operário em Portugal. E aqui está um fado que diz: 1 de maio, alerta, soldados à liberdade, em avante é destruir fronteiras e propriedade. O que também é interessante, reparem, neste primeiro movimento estão misturados muitos modelos revolucionários diferentes. Um modelo, digamos, social-democrata, no sentido original do termo, que achava que era preciso tomar o controle do aparelho do Estado e construir a igualdade e a democracia através do poder do Estado, e um modelo anarquista que dizia: não, é preciso acabar com o Estado e acabar com as fronteiras e acabar com a propriedade. La propriété, c'est le vol. É o roubo, dizia o Proudhon. E, portanto, em avante é destruir fronteiras e propriedades. Bem, tudo à frente. Bem. Sentinelas avançadas, cobrai a vossa atenção e ao grito da revolução estejam apostos e formadas. Haja união camaradas. Lutemos pelo ideal onde o nosso bem dimana. Sigamos José Fontana e Enterro de Quental. Abaixo o capital, inimigo da igualdade. Haja solidariedade. Sigamos um trilho novo. Avante, filhos do povo, soldados da liberdade. E este aqui
levanta desexplorado, quebra os pesados grilhões, procura a liberdade no seio das revoluções. É o braço universal, é a força da vontade, procura a luz da verdade ao som da internacional. Bom, mais um marco aqui importante, a internacional tinha sido um poema feito pelo Eugène Batia, que era um antigo dirigente da Comuna, e escreveu um poema em 1871, de Bourg et d'Amener de la Terre. Esse poema, passado uns anos, foi posto em 1888, foi posto em música por um músico que era um dirigente do Partido Socialista Francês, da secção francesa internacional operária, e, portanto, juntou-se música ao texto, e, mais uma vez, em 1889, no Congresso de Paris de Fundação Internacional, o mesmo que adotou o 1 de maio como Dia do Trabalhador, adota a Internacional como hino da própria Internacional. E, portanto, este poema já refere o conhecimento, procura a luz da verdade ao som da Internacional. Mas continua por aí fora. Uma etapa desta meta de transformação social e económica radical é uma etapa política para o movimento operário. É muito evidente que é, obviamente, a queda da monarquia. A monarquia pressupunha a transmissão hereditária que existia do Estado, pressupunha uma nobreza hereditária detentora de privilégios que eram incompatíveis com os princípios de igualdade do movimento socialista e, portanto, aqui temos destruir a monarquia, haver no mundo igualdade, são dois pontos sublimes porque pugna a humanidade. Um bocadinho só deste. E, portanto, vai haver até uma convergência muito grande do movimento operário de tendência socialista ou anarquista, ou como nós diríamos na altura, social-democrata ou anarquista, com o movimento republicano mais amplo, sobretudo a partir da grande crise gerada pelo ultimátum, que depois leva, como se sabe, à primeira insurreição republicana em 31 de janeiro de 1891 no Porto. E, portanto, encontramos nos mesmos autores e nos mesmos cancioneiros populares letras simultaneamente de intervenção militante socialista e letras de agitação e propaganda republicanas. Por outro lado, nos setores mais radicais deste movimento há também uma postura muito anticlerical, porque se considera, nesta visão muito radical, não é, que a Igreja seria um apoiante da ordem social e política estabelecida e, portanto, temos também algumas letras ferozes. Deus, diabo, inferno e céu, batismos e confissões, sermões e missa cantadas, tudo isso são falões. O que é o catolicismo? É o título mais infame de uma caterva ou enxame de sectários de egoísmo. Quem domina o fanatismo é a vítima do ateu e nega firme como eu não ser santo seu ministério. Não filme os conselhos dos padres, sujos malditas, que se dizem parasitas neste mundo, meus espelhos. Os lixos da religião, este indecente canário, ou seja, é um manifesto feroz, radical, assumidamente agressivo. Não quer dizer que esta dimensão ateia e anticlerical seja absolutamente dominante neste contexto. Nós também temos fados de expressão religiosa e, por exemplo, de devoção popular, ligados às procissões, às devoções populares tradicionais, mas encontramos alguns que são, de facto, assim.
E depois começamos a encontrar cada vez mais fados anarquistas. Eu, se calhar, não sei, estamos todos, Tiago. Vamos ouvir os exemplos que eu pedi ao Tiago e aos nossos músicos. Concorrência com a Raquel. Vai ser pesado. Qual é o primeiro? Ok. Bem. Portanto, reparem, o Tiago vai utilizar um fado corrido, um fado menor e um fado moraria, que são algumas das matrizes, não são as únicas, mas são algumas das matrizes mais antigas que nós conhecemos no fado, e vai fazer o que se fazia neste período, encaixar estas letras em cima. Sim. Ok. E é para mim um grande gosto estar aqui a convite e eu também tenho esta grande paixão por estudar a história do fado e os caminhos que o fado teve até chegarmos onde estamos. E portanto é um privilégio ir um bocadinho atrás ao tempo e ver como é que a história se fez para hoje estarmos aqui. E agora
cantar o fado menor, que é o fado da eleição. Descobre tão milionário, vai o enterro a passar, é o povo do operário que morreu a trabalhar, é o corpo do operário morrer a trabalhar. Uma pedreira a bater, de uma forma inesperada, mas ao dar-se a bocada, um pobre operário morreu. No seu posto prazer, esse infeliz proletário que oferia um mar salário, mas chegando para o bar, por isso dando o seu caixa, descobre que o milionário toda a vida trabalhou para garantir a opulência, deixando na indigência os filhos que criou. Produziu e batalhou para a sua família sustentar, e tu vives a gozar com altivez ilegítima, enquanto da tua vítima vai o enterro passar. Escravo do capital, deixa os filhos na orfandade, devido à desigualdade do vil meio social, em constante bacanal. Gozas tu, ó argentário, esqueces que todo o horário no seio da tua gala, que o fado que deixa a mala é o corpo do operário. Para ti sorri a sorte, tens ouro, luxo, agasalho. Ele só teve trabalho, miséria, Lisboa.
num lutuoso penal. Quem sabe se a mendigar, enquanto gozas farcista, tens a herança tua vista, que morreu a trabalhar. Eis a herança tua vista, que morreu a trabalhar. E também é interessante no sentido que algumas palavras que aqui estão escritas e que eram aplicadas nesse tempo, algumas delas eu nunca cantei, é a primeira vez que isto. Kropotkin. Essa foi difícil, essa foi difícil. Foi a mais difícil. Quando passei dessa, e eu acho que eu disse bem, acho que disse bem. Muito bem. Mas sim, algumas destas palavras eu nunca acho que tinha cantado e é um desafio também podê-las cantar no fado. E agora vamos lá ao velhinho Fado Maravilha. De maio, alerta, alerta, soldados da liberdade, aí avante é destruir fronteiras e propriedade, sentinelas avançadas, redobrai vossa atenção. E ao grito da revolução estejam apostos e formadas, haja união camarada, e a vitória será certa. Eis o alvo que nos desperta para a missão civilizada. É dia que surge a aurora, 1 de maio, alerta, alerta. Lutamos pelo ideal de onde o nosso bem dimana. Sigamos José Fontana e até tentar abaixo o vil capital, inimigo da igualdade, haja solidariedade. Sigamos um trio novo, avante, filhos do povo, soldados da liberdade. Mostrai ao vice-regentário que é falso o seu predomínio, que há força do laticínio se fizeram proprietário. É Deus voluntário que a glória há de surgir, e para tempos no porvir, paz, amor, civilização, os muros da opressão, aí avante,
Muito obrigado. Deixem-me só sublinhar duas coisas. Para já, a gentileza com que o Tiago aceitou este desafio, que não é nada fácil, e a maneira extraordinária como ele cantou estes três frases, a maneira como ele estila, como ele divide, diz, são exemplos precisamente daquilo que eu comecei por dizer. Como é que uma mesma melodia, que é repetida não sei quantas vezes, se for repetida igualzinha, à terceira vez, o público dá um tiro no fadista. E, portanto, esta capacidade de transformar, de acordo com o texto daquele momento que está a ser cantado, é realmente o segredo do fado. E reparem, por exemplo, como o fado menor, com aquela cena trágica da morte do operário, tem uma força adicional. Muito embora não seja grande poesia, não é disso que estamos a falar, mas para um público popular que tinha a experiência diária desta realidade, era uma experiência muito forte emocionalmente, poder ver a sua vida retratada nestes fatos. É por isso que o movimento operário, que tem o seu coração em Lisboa, faz depois muitas missões de agitação e propaganda às zonas industriais do resto do país. Vai para a Covilhã, vai para a Marinha Grande, faz também sessões de agitação e propaganda no Alentejo, junto aos trabalhadores jornaleiros. E esse é um dos fatores que faz com que o fado vá, pouco a pouco, começando a difundir-se também nas camadas populares fora da zona de Lisboa, onde não havia tradição anterior de fado. E muitos destes fadistas, o João Black, o Carlos Arrington, o Alfalino de Sousa, participavam. E, por exemplo, o primeiro secretário-geral do Partido Comunista Português, José Carlos Ratos, era fadista e poeta de fados. E quando o Partido Comunista Português faz o seu primeiro congresso, vem um representante da Terceira Internacional, o Humberto Posse, e o entretenimento musical do congresso é o Armandinho a tocar guitarra com o Jorginho de Sousa a tocar viola. Portanto, é engraçado ver esta ligação que de facto era muito forte. Bom, entretanto, este é mais um fado anarquista, fado livre, belo fado, emancipa a humanidade, viva o povo emancipado em completa liberdade. Eu aqui mantive a ortografia, porque também era a ideia da reforma democrática da ortografia. Lutais, povo com prestígio pela vossa autonomia, por toda a humanidade, comunismo e anarquia. Portanto, há a República e o fado, como todas as manifestações deste período, começa por saudar o novo regime. Viva a pátria portuguesa que a República salvou, de morrer a indigência que a monarquia deitou. Nobre pátria sem igual, berço navegadores e de heróis libertadores, grande e nobre Portugal. Portanto, isto é o mesmo discurso da portuguesa de Henrique Lopes Mendonça, não é? Levantai hoje de novo o fundador de Portugal, São Valentim Imortal. Homens de raro valor, como Costa e outros mais, o Afonso, usam processos leais e à pátria dão vigor, brilha já a rubra cor da bandeira que a salvou, e a pátria enfim respirou ao ser expulso o mal do vício, está livre do precipício que a monarquia deitou. Mas, rapidamente, o que acontece é que as esperanças de justiça social e de redistribuição de riqueza que tinham animado o movimento operário a apoiar a causa republicana, rapidamente se desvanecem. Porquê? Porque não há nenhuma alteração da estrutura de propriedade, da hierarquia social, porque há apenas uma mudança de regime. E, portanto, começamos a encontrar fados operários a expressar essa frustração. Primeiro, a lembrar, atenção, republicanos, sem nós, vocês não tinham conseguido fazer a 5 de outubro. A República muito deve a esses bravos operários que deixaram esposa e filhos só para ser revolucionários. Ao grito da liberdade dado na Feira de Agosto, tudo correu ao seu posto na melhor fraternidade, pugnando pela igualdade. O seu valor não se descreve numa cantiga tão breve, mas sim em largos artigos. A essa ordem de amigos, a República muito deve. Atenção, deve e a gente vai cobrar a dívida. E numa espécie de poema dramatizado do Artur Arrien, que escreve também um destes poetas operários deste período, temos os personagens da monarquia, de Portugal, da República e do socialismo. A monarquia diz: assim ficou perdida a minha realeza. E Portugal diz: o povo justo quisesse assassinar. E a República diz: mas assim que o número, enfim, pôde raiar a nova e rutilante aurora portuguesa. E Portugal diz: ainda vejo o rico afrontando a pobreza.
E a República pergunta: que mais desejas tu nesta fraternidade? Portugal diz: desejo ver a paz no mundo da igualdade, não quero o despotismo e o grupo capital. E responde o socialismo: descansa, que traz mais tarde ao Portugal o socialismo, a luz, o bem da humanidade. E, rapidamente, o próprio Avelino de Sousa chega à conclusão de que as promessas de emancipação social não são para cumprir e, portanto, canta num fado: bravos heróis do progresso, avante para o grande ideal. A República não basta para esmagar o capital. Aproveitemos a luz que o vosso sentir define, pela pena de Kropotkin e de Nordau, que seduz, de Tolstói, que nos conduz ao pensamento liberal do convívio fraternal que surgirá a união. Derrubemos a opressão, avante pelo grande ideal. Portanto, atenção, a República não basta e, de facto, vamos ter um grande acicatar da agitação operária, que por sua vez motiva constantemente intervenções policiais muito repressivas e, portanto, começa a haver um divórcio muito grande do movimento operário em relação ao mainstream republicano. Do mesmo modo que havia uma ala conservadora que, por sua vez, vinha da tradição miguelista, fundamentalista, e, portanto, digamos, o mainstream republicano institucional começa a ser contestado ao nível popular, por um lado, pelo setor mais conservador, por outro lado, o setor mais radical do movimento operário. Reparem, triunfando o despotismo de baixo feroz de iniquidade, vai-se restar oprimidos ao sol da liberdade. E depois diz, na segunda décima: do cetro, a estúpida grei, ou da república aos faias, vivem debaixo das saias de uma prostituta, a lei. Mas aqui vai tudo o mesmo saco: a monarquia e a república que não cumpriu as suas promessas. Ao mesmo tempo, há, quase a terminar, uma derivação deste papel crítico do fado operário para o teatro, em particular para o teatro de revista. O teatro de revista tem um papel muitíssimo importante neste período, porque é um espaço de crítica política constante aos acontecimentos no dia-a-dia. E apesar de haver censura na República, é uma censura ligeira que deixa passar muita coisa e, portanto, desde muito cedo nós começamos a encontrar o cotidiano um bocadinho caótico da Primeira República retratado nas sátiras em fado cantadas na revista. O mais famoso dos fados deste período é este que toda a gente conhece, cuja primeira estrofe é esta aqui que vem. Para reconhecer. Da revista O 31, 1913. Lá começa a carreira, agrava-se a chifre, sem compreender. Depois, mais tarde, 4, 26, 29 e 31, ao marido morrer. Como este tamanho, bate em Portugal, o fado 31, ao marido morrer. Como este tamanho, bate em Portugal, o fado 31. Portanto, isto é uma caricatura aos dirigentes políticos da República, que se encontravam todos aqui nesta zona, iam ao Grêmio, iam à Brasileira, iam à Veneza comprar charutos, e acabava tudo à bengalada, acabava tudo num 31. 31, referência ao 31 de janeiro de 1891 no Porto, e
Portanto, esta é uma sátira típica. Outro fado também muito importante deste período, de 1916, é o fado do Ganga. O fado do Ganga era cantado por um personagem interpretado pelo ator Estevão Amarante, que era a grande estrela do teatro da revista deste período, e era um cocheiro que vinha com uma mula a puxar a carroça e que se queixa da subida do preço de custo de vida, e já não dá para o petróleo, mas porque estávamos em pleno racionamento, mesmo antes de Portugal entrar diretamente na guerra, em meados de 16, já havia racionamento por causa das limitações de trânsito de mercadorias na Europa em plena Primeira Guerra Mundial. Depois, até mesmo no Senado, é usado o sistema K2E, pois em pondo um almeidista ao lado de um camachista, é sabido que há benzença. António José de Almeida e o Brito Camacho, os evolucionistas e os unionistas, pegavam-se à pancada. Quando reúnem no Congresso, dão muros, partem cadeiras, e aí os tantos com mosca. Mas eu cá para mim confesso que gosto mais deste processo do que ouvi dizer as neiras. Fala ao mestre Camacho, António José dá-lhe para baixo, e faz o melhor discurso, o que der mais comida ao urso. E depois fala da Primeira Guerra Mundial. Vamos ver um bocadinho este fado. Meus amigos, esta vida para caminho, amor já carroça, é uma grande subida que se leva vencida. Isto era a primeira estrofe que eu não pus. Quando a gente desanima e a coisa vai abaixo e hoje acabou, então adeus, ó menina, se não vais chegando acima, sermos uns homens ao mar. Então adeus, ó menina, se não vais chegando acima, sermos uns homens ao mar. Chego-me a bicho deixar a qualidade de comer, a companhia em paz, onde os boachos passam ser. Disse eu digo, oh meu amigo, que esta sistema é ineficaz, é preparar para me pegar, quer não no ar e o pegar. Até mesmo que subsistências, a vocês um exemplo vou dar já. Quer gente, açúcar, pão, bacalhau, arroz e grão, dizem eles que não há. Esta coisa de etiquetas já não dá nem pó e pó. E aos cheiros deixa-se encher de tretas, ensopados e canetas, e acabou-se o manicômio. Deixa-se encher de tretas, ensopados e canetas, e acabou-se o manicômio. Vai-se ao bar da missa, logo depois vem o carrasco, almoceiro e paz, e logo a gente se esquivar. Se eu digo, oh meu amigo, que este sistema é eficaz, é preparar para me pregar, que não há e o pedrar. Estes fados de crítica não são propriamente fados operários e estrito do termo, mas herdam esta função de crítica, de intervenção política e têm um impacto muito grande na percepção coletiva do insucesso da República. Nesta lógica, exatamente, que eu tinha há pouco explicado, ou sugerido, de que, por um lado, há um setor muito conservador que acha que, regressando à monarquia absoluta, ao poder da hierarquia da Igreja, que se restabelece a ordem e a paz e a prosperidade,
e outros que acham que só com uma revolução radical, alteração radical do sistema de propriedade, do sistema é que é possível. E o que ele diz aqui é que isto só vai mesmo à bruta. Vou passar muito rapidamente para terminar. Há muitos fados que também vêm desta tradição de fado operário, mas o fado operário é uniforme. Portugal entra na guerra em 1916 e, portanto, há mobilização geral, os rapazes vão todos para tanques treinar, vai tudo para a França. Anteriormente já tinham ido para Angola e Moçambique, embora não houvesse ainda estado de guerra declarado com a Alemanha, mas a Alemanha tinha invadido Angola e Moçambique. E morreram mais soldados portugueses em África do que na Flandres. Portanto, é uma coisa que nós só nos lembramos da Batalha de Lali, mas na realidade... E foram mortos, sobretudo, por doenças tropicais para as quais os soldados não estavam preparados. Mas é interessante ver que há muitos fados que narram a experiência destes soldados. Por exemplo, este primeiro é ainda de um rapaz que vai para a tropa, todo contente, vai mostrar que é homem, contra o tirano alemão, vou lutar, talvez morrer, honrado na pátria amada, julgo cumprir um dever, um tratado com a aliança com a nobre Inglaterra, impele-me a ir para a guerra, de ter a força que avança, vou em defesa da França, o berço da Revolução. Indique-me o meu coração a que vai, então irei, e a pátria defenderei contra o tirano alemão. Então isto é quem não sabe o que é a guerra. Mas depois temos a oposição, combatendo a humanidade, o direito, a paz, o amor pelo universo se espalha, fome, guerra, luto e dor. Generais, imperadores, reis, príncipes, ministros assistem aos tão sinistros desmandos inquisidores. Não os assustam os horrores, enganta a atrocidade, calca-se a liberdade. Ou então o protesto mesmo desesperado do soldado que está na frente de batalha, sujeito aos ataques de gás, de metralhadoras, à porcaria, aos perceveiros, há imensos fados sobre os perceveiros nas trincheiras, a gente imagina o horror que é esta gente que está semanas a fio sem poder tomar banho e com doenças infecciosas. O que é que ele diz? Isto é um poeta algarvio chamado Joaquim Santos Andrade. Se queres saber o que custa a guerra, altos senhores do Estado, venham passar o inverno nas trincheiras com os soldados. Venham fazer a memória da luta contra os canhões. Não é metido nos salões que se deixa o nome na história. Só quem luta merece glória. As medalhas que trazeis pendidas são minhas e dos camaradas. Não queiram honras achadas à conta das nossas vidas. Naturalmente, ao descontentamento social generalizado. Há sensação de insegurança e de instabilidade política. Junta-se esta sensação de ter caído no meio de uma tragédia global com a qual Portugal não tinha nada a ver, a não ser aquela vaga ideia da aliança da Inglaterra e da solidariedade com a pátria da Revolução em França, e que na realidade causa uma mortalidade e, sobretudo, um número de mutilados e de sede, gente com pulmões rebentados pelos gases. E, portanto, quando Sidónio Pais toma o poder, em 17, os soldados pedem que nos deixem voltar para casa. Ao grande Sidónio Pais, diretor da Revolução, não nos deixe sofrer mais, renda a nossa divisão. Tem dó dos expedicionários que estão a combater. Vê se nos mandas render por todos os carbonários. Louvo aos revolucionários que foram tão leais e castigo aos principais, Afonso Costa e Machado, Bernardino Machado. Pareceres um homem de Estado, ao grande Sidónio Pais. Equipa o Afonso Costa em classe de soldado e o Bernardino Machado, já que disse tanto gosta. Manda pelos meus apóstolos chefe das tropas navais, parecemos todos iguais. Manda ao Norte Tomates, que estamos muito fracos, não nos deixes subir a mais. Manda esses confeiões e todos os carteiristas, manda debaixo aos fadistas e todos os formigões. Manda abrir as prisões, ora há tanto ladrão. Faz deles mobilização, limpa-os daí em geral, manda-nos para Portugal, renda a nossa divisão. Mas depois, o Sidónio Pais é morto. E esta esperança que faz dele, de repente, um ídolo popular, uma espécie de profeta assassinado, também tem fatos de luto. O doutor Sidónio Pais, que morreu qual Nazareno, foi homem grande demais para um país tão pequeno. Quem é que escreve este poema? O Artur Riegas, o mesmo panfletário que tinha feito alguns dos fatos anarquistas que nós vimos antes. Também nós os que cantamos o triste fado corrido, com o peixe de confrangido, seu triste fim lastimamos. É fácil que não esqueçamos que andando no fadinho ameno, já que a vida é um veneno em que a nossa alma se expande. O fado também é grande num país tão pequeno. Bom, o resultado disto, nós sabemos,
Congresso Mariano em Braga, em maio de 26, de que desce a coluna militar General Gomes da Costa e a instalação do regime de ditadura militar, que logo uma das suas primeiras medidas vai, em 27, publicar um decreto que regula a atividade artística, vendo nela um potencial de agitação pública muito grande. Portanto, tal como também uma censura severíssima à imprensa, resolve também criar um quadro legislativo informativo que restrinja a liberdade de expressão que nós vimos ser característica deste repertório. E falam de duas maneiras. Primeiro, só se pode cantar em público quando se tem uma licença profissional, passada pela Direção-Geral de Espetáculos, da Inspeção-Geral de Espetáculos. E só se pode cantar uma letra que tenha sido expressamente autorizada pela Comissão de Censura. A censura é primeiro feita pelo Exército, depois passa pelo Ministério do Interior. E reparem, não se trata de proibir aquilo que é proibido, de não se poder cantar aquilo que é proibido. Só se pode cantar o que é autorizado. Portanto, os fadistas têm que escrever num texto, num papel, na sua letra, submetê-la à censura. A censura pode colocar palavras, versos, estrofes inteiras, ou então carimbo autorizado, ou por simplesmente a cruz com o lápis azul que está proibido. Em qualquer momento, um fadista, tal como qualquer outro interno, pode ser interpelado pela polícia, há mais anos, civil, mostra uma folha que tenha a sua letra. Isto significa que todo este repertório, toda esta prática de um fado de intervenção política radical, subversiva, é brutalmente, digamos, eliminado, porque primeiro, só se pode cantar em público quando se é profissional autorizado, e segundo, só se pode cantar o que está autorizado. Ainda há muitos fadistas que tinham filiações anteriores nestes movimentos operários. O Linhares Barbosa, o Armandinho, o Jorginho de Sousa, uma grande quantidade de outros. Aliás, ainda passado uns anos, há um famoso relatório, já no final dos anos 40, o famoso relatório da PIN, que lista a existência de redes comunistas clandestinas nas casas de Estado. Alguns nomes são surrealistas, por exemplo, dizem a Amália também, a jovem Amália também tem que se vigiar, porque fala línguas e vai falar com os estrangeiros aos tempos. Mas alguns até acertaram na luz, porque eram mesmo antigos militantes destes movimentos de esquerda, destes movimentos operários, só que, obviamente, agora amordaçados e obrigados a fazer um repertório que passe pela grande censura. Isso significa voltar ao nosso ponto de partida, voltar a falar da miséria, da pobreza, da doença, mas sempre como uma desgraça individual, como qualquer coisa que tem a ver com o destino de cada um e não tem a ver com a estrutura injusta da sociedade. Portanto, nesse sentido, este círculo, este arco de evolução do fado operário termina aqui. Nós só vamos voltar a encontrar um género de canção, de intervenção política, um pouco na mesma orientação do que a ideológica, com as canções heroicas de Nova Desgraça, já em 1945, e depois, naturalmente, com o arranque da canção de intervenção da viagem para a década de 60, mas isso já é outra história. Esta é, portanto, uma memória que se perdeu, e perdeu-se porquê? Já pela força da proibição. Meu pai contava que, às vezes, meu pai começou a tocar nas casas de fado em 38, e que, às vezes, fechavam a porta e entre eles cantava-se alguns destes fados, mas com muito medo que houvesse alguém, só se tivesse mesmo só gente de confiança. Mas, por um lado, é esta memória, e por outro lado, porque, a partir de 1945, até aí, o salazarismo, o Estado Novo, desconfia imenso do fado, por todas as razões que o Luís Moita indicava. É de origem racial, indesejável, é imoral e vem dos poderes, é subversivo e está ligado aos comunistas, aos anarquistas, é recente, e Portugal é muito antigo, portanto, bem que a canção nacional tem 150 anos, ou 100, um pouco mais de 100 anos ainda, e Portugal tem 8 séculos, que nós vamos comemorar com toda a glória em 1940. E, portanto, o fado é tolerado, vigiado, amordaçado, como se fosse um inimigo potencial. Mas a partir do pós-guerra, o regime começa a perceber que há ali uma arma possível
que é esta mensagem de resignação política, de resignação ao destino, cada um nasce para o que há, não há cá sociedades injustas, cada um tem o seu fado, e portanto, dentro daquela lógica populista, da casinha portuguesa, do pobrezinho mas honrado, do pobrezinho mas contente, um certo tipo de fado encaixa bem nessa mensagem. E isso fez com que, no lado da oposição democrática, a mesma geração das nações heróicas, a geração do MUD, do Partido 45, se começa a desenvolver uma hostilidade de princípio em relação ao fado, que seriam os 3 F's do fascismo: fado, Fátima e futebol. E, portanto, isso significa que esta realidade, tentativa de manipulação do género pelo Estado Novo, acabou por fazer apagar a memória desta história de um fato de intervenção política progressista radical, que ficou apenas ou na memória dos mais velhos, ou quando os mais velhos morreram, nestes caderninhos que eu tenho vindo a recolher. E reparem, eram edições de enorme tiragem. Eu tenho estes mais belos faros, é editado pela Barateira. Eu tenho a 38ª edição e só conheço mais 1 ou 2 exemplares. Ou seja, há 37 edições que desapareceram por completo. Mas foram 37, com a minha 38. Portanto, imaginem a circulação que isto não teve. Mas esses materiais eram edições pobres, em papel ordinário, era como se fossem os folhetos de jornais antigos que as pessoas deitavam fora e, portanto, na visão completa do que é a história do fado, acho que é muito importante, para percebermos a própria origem social e arraigamento social, recuperarmos esta memória, não propriamente para se cantar este repertório, que obviamente teve um contexto próprio, teve um momento próprio, uma finalidade funcional própria, mas temos consciência de que há muito mais para lá no fado do que os famosos 3 F's. Muito obrigado.